O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 383. Depois que o jogo terminou. Esse lugar. Seong Ji-han arregalou os olhos, vendo o mundo iluminado. Ao contrário do habitual regresso à casa depois de um jogo. O lugar onde ele estava era o espaço onde ele havia escolhido as constelações durante a cerimônia de coroação há pouco tempo. O espaço escuro onde apenas as 3 constelações eram iluminadas por holofotes. Agora, desprovidas da presença das constelações, apenas as luzes brilhavam. De volta aqui de novo? O que está acontecendo com este jogo? Achei que veríamos alguma grande batalha com os administradores aparecendo, mas parece que fomos enganados. Sinceramente, só observando as malditas chamas até o fim, haha. Os telespectadores, que esperavam uma batalha impressionante na cerimônia de coroação, reclamavam de não ver nada além das chamas obstruindo. Pelo menos os telespectadores humanos, devido ao seu preconceito em relação a Seong Ji-han, abstiveram-se de criticá-lo abertamente. Que tipo de transmissão é essa? Depois que finalmente sintonizei o El. Até os administradores são uma farsa. Mas como bloquearam a transmissão com chamas, esse nível de interferência deveria ter sido superado. Tentei romper sozinho, mas não funcionou. Estou cancelando a assinatura. Vou ver como o cara que finge com os administradores é punido, haha. Parece que as espécies de nível inferior têm coragem. Os telespectadores extraterrestres, por outro lado, ficaram em alvoroço, declarando que era uma farsa. É uma pena que os espectadores não tenham conseguido assistir, perdendo assim o buff de 80%. O buff está altamente atualizado. Quando era uma amplificação estatística de apenas 20%, sua ausência era apenas um pequeno inconveniente. Mas com um buff de 80%, a falta dele impactou significativamente o desempenho. Anteriormente, ao tentar completar a espada Taiji, se apenas o buff estivesse ativo, ele poderia ter criado mais do que apenas um cabo de espada, talvez uma adaga completa. Embora fizesse sentido que o encontro com a Shoka fosse escondido, seria problemático se o Battletube fosse obstruído dessa forma em futuras lutas significativas. Preciso encontrar uma solução. Como Seong Ji-han contemplou enquanto assistia ao bate-papo. Uau! 1. A energia do vazio começou a vazar da meia máscara rachada. Ainda estou usando. Suavemente. Quando Seong Ji-han removeu a máscara. Ele flutuou, deixando sua mão e pairando no ar. As rachaduras começaram a emitir uma luz escura. Está consertado? As rachaduras desapareceram, substituídas por um brilho preto. A máscara então voltou para sua mão. A escuridão substituindo as rachaduras continuou a exalar uma presença palpável enquanto Sang Ji-han a segurava. A energia do vazio ficou mais forte. A meia máscara, que sempre armazenou uma quantidade considerável de energia do vazio, parecia ainda mais potente após os reparos. Isso significa que o vazio não irá desestabilizar e impedir a criação da espada Taiji novamente. Com a energia do vazio agora ainda mais forte, criar a espada Taiji deve ser mais fácil. Enquanto Seong Ji-han examinava a meia máscara antes de guardá-la em seu inventário. O gerente verde diz surpreso ao gerente negro: "Eu não sabia que você poderia consertar isso." Uma janela do sistema foi aberta, revelando uma mensagem do administrador verde. O administrador negro consertou isso. Este é definitivamente um golpe de representação de administrador. Isso faz sentido? Não é um item que armazena a energia do vazio? O auge do vazio realmente consertou um item de selamento do vazio. Eu não disse que era uma farsa? Vendo isso, os telespectadores extraterrestres explodiram ainda mais, expressando descrença. Eles já estavam céticos quanto ao envolvimento dos administradores. Agora, com uma transmissão obscurecida pelas chamas e mensagens dos administradores conflitantes com seus conhecimentos, surgiram dúvidas sobre a autenticidade do programa. O administrador verde pergunta o que aconteceu nas chamas calamitosas. Eles prometem uma grande recompensa se você consentir com a reprodução da memória. Parecia que os administradores não conseguiam ver o interior, por isso o administrador verde propôs a reprodução da memória. Oferecendo grandes recompensas apenas para revelar a memória. Não. Como posso confiar neles? A confiança de Seong Ji-han no administrador verde estava bem abaixo de 0, já negativa, e ele recusou categoricamente. Em vez disso, por que eles me trouxeram de volta aqui? Enquanto Seong Ji-han perguntava por que ele havia sido trazido de volta. O administrador branco faz uma proposta para você. O administrador branco, que se absteve persistentemente de votar, fez pela primeira vez uma proposta a Seong Ji-han. Imediatamente. O administrador branco está realmente fazendo uma proposta a Yoel. Relatório de representação de administrador. Eu também. Ainda não informou? Vou ficar por aqui para ver o golpista ser pego. Pelo menos torne isso verossímil se você for falsificar mensagens de administrador, haha. Os espectadores, convencidos de que o canal estava adulterado, agora tinham certeza. Ao contrário dos administradores verde e vermelho temporariamente vinculados, os administradores branco e preto estiveram presentes desde o início da Battle.net. Raramente tomavam a iniciativa e tornaram-se ainda mais reclusos recentemente.
Quase como divindades supremas da Battle.net, os administradores preto e branco. No entanto, o administrador negro reparou algumas máscaras de espécies de nível inferior, e agora o administrador branco estava fazendo propostas diretamente. Mesmo para um canal adulterado, isso parecia exagero. Mas o administrador branco se oferece para atualizar seu canal Battle.net se você concordar em instalar o Eye of Light, o Olho da Luz. Eles também oferecem transferência para a Área Espaço 2, por autoridade de administrador, se você aceitar. Área Espaço 2. Essa foi a área que Seong Ji-han não conseguiu alcançar devido ao fracasso na missão de extinção da humanidade. Mas eles o elevariam lá apenas por aceitar a instalação? O que é o Olho da Luz? Ele informa que é um dispositivo para bloquear permanentemente obstruções de canais como antes. Se for isso, ele iria querer que fosse instalado aqui imediatamente. O Space 2 não era de muito interesse, e a atualização do canal Battle.net não acertou em cheio. Mas o Olho da Luz parecia o dispositivo perfeito para manter o buff da estrela. Aceito. Instalando o Olho da Luz. Conforme concordou Seong Ji-han, a instalação do Olho da Luz começou. Olho de luz, LOL. As mensagens do administrador são muito falsas. Pare com isso e seja pego já. Por que os relatórios demoram tanto? Espere, mas... O que? Que marca é essa? Sem chance. Os espectadores que tinham certeza de que isso foi manipulado viram a nova marca branca no olho aparecer e ficaram em silêncio. Estrela do Deus Marcial, Tu Seong. Gilgamesh, tendo saído da torre, caminhava em direção ao local onde o terceiro discípulo foi selado. O que você está planejando fazer? Dongbang Saki, seguindo-o de perto, perguntou lentamente. Ele não acordou recentemente? Estou apenas planejando bater um papo com outras constelações. Você parece estar com muita pressa apenas para conversar. Estou ansioso para conhecê-lo, mas Dongbang Saki, por quanto tempo você planeja me seguir? Irritado, Gilgamesh olhou feio para Dongbang Saki, acariciando suavemente sua barba. Vou observar até que a ordem do meu mestre seja cumprida. Sua vida é tão ociosa? Pensando bem, você é o único entre os discípulos do Deus Marcial classificado como uma constelação de soberania única. Nós, constelações do domínio, temos assuntos para discutir, então, por favor, nos dê espaço. Mas ele não transferiu seu traço de constelação para Seong Ji-han? Ele não perde sua característica de domínio então? Não, ele continua sendo uma constelação. Como você sabe? Acompanhando continuamente o número de constelações que governam uma espécie. Gilgamesh fez uma careta, seu rosto mostrando que ele não conseguia compreender. É desconcertante. O trono foi supostamente herdado, mas ele continua sendo uma constelação. As características podem ser parcialmente transmitidas? Não sei, pois não tenho o traço de domínio. Certamente o nível de domínio dele não é superior a 8. Nível 8. É realmente alto, mas não poderia ser superado? Eu estou no nível 8. Gilgamesh apontou para si mesmo em resposta a Dongbang Saki. Como rei dos humanos e da existência original, até eu só consegui alcançar o nível 8 em domínio. Um rei posterior me superando é impensável. Eu venho de um período posterior ao seu, mas meu nível de constelação única é 9. Nível 9? Você é uma aberração mais monstruosa do que eu pensava. Enquanto Gilgamesh olhava para Dongbang Saki sem acreditar. O que te traz aqui? Pitya, de braços cruzados, franziu a testa para o par. Pitya, por que você está aqui? Tenho negócios cruciais com a Ashoka. Que coincidência, eu também tenho assuntos para discutir. Eu estava aqui primeiro. Quando Tu Seong começou a se preocupar com a ordem de chegada. Não demonstrando intenção de ceder, Gilgamesh tentou dar um passo à frente de Pitya. Parar. Krarek. Uma enorme parede de gelo surgiu do chão, bloqueando seu caminho. O rosto de Gilgamesh se contorceu de raiva. Afaste-se, Pitya. Eu estava prestes a dizer o mesmo. Afaste-se, Gilgamesh, a menos que você queira ser humilhado. Quando a profetisa se tornou tão audaciosa. Bang. Gilgamesh chutou a parede de gelo. Devagar. Em vez de quebrar, a parede prendeu e congelou seu pé. O que é esse poder? Vou devolvê-lo na mesma moeda. Recebi poder de domínio, e é bastante útil. Você ficou ousado porque recebeu isso? Risível. Rachadura, rachadura. O gelo quebrou instantaneamente. Gilgamesh retirou o pé e começou a reunir seu poder para valer. Entre os discípulos do Deus Marcial, o único que ele hesitou em lutar foi Dongbang Saki. Ele estava confiante de que nem a Pitya nem o terceiro discípulo seriam páreo para ele. Especialmente Pitya. Sua autoridade estava relacionada à profecia e detecção, tornando-a mais fraca entre os discípulos do Deus Marcial. Ele não tinha nenhuma preocupação com ela. Eu vou te ensinar a entender a classificação corretamente. TSK. Quão difícil é esperar sua vez. Um velho tolo com pouca coisa na cabeça. Tão ousado só porque você recebeu um domínio de nível 8? Claro, nível 8 significa que estou no mesmo nível de você. Devagar. Reunindo totalmente o seu poder,
Pitya não recuou de Gilgamesh. Com seu poder de domínio recém-adquirido no nível 8. O poder que ela agora podia exercer estava em um plano totalmente diferente do que antes. Nesse nível, ela poderia lutar contra Gilgamesh por um bom tempo. Isso pode não acabar facilmente. Acariciando calmamente a barba, Dongbeng Saki observou a cena com um rosto sereno. De qualquer forma, ele poderia encerrar a situação instantaneamente, se necessário. Então, ele decidiu deixá-los confrontar-se, curioso para ver seus níveis de poder. Mas, parar. Krarek. Antes que os dois pudessem entrar em conflito. O chão se abriu e uma forma gigante começou a emergir. Mestre. O deus marcial. Ele já despertou? O deus marcial errante, que selou o terceiro discípulo e descansou brevemente, apareceu. Ele se dirigiu aos três com um tom grave. Muitos eventos inesperados ocorreram desta vez. Devagar. Ele se virou. Especificamente, além da parede de gelo. Em direção à terra onde o terceiro discípulo foi selado. Vou girar a roda dourada. Ashoka.